Olá, turma, tudo bem? De acordo com o compromisso firmado com vocês, estou aqui gravando nosso segundo vídeo. Já alerto que o vídeo é um vídeo artesanal, não é feito aqui no celular, aqui na minha casa, mas o objetivo dele é muito nobre. É produzir um processo de aprofundamento não só das relações, né, entre vocês e eu, mas também para produzir um aprofundamento do conteúdo da nossa disciplina. Então, hoje eu vou comentar um pouco sobre o primeiro capítulo, que chama Educação, Trabalho e Democracia no contexto da Idade Antiga e Medieval. Eu espero que você já tenha acessado o nosso primeiro vídeo, onde eu faço uma breve apresentação da disciplina, uma apresentação da minha trajetória rapidamente, né, da minha formação e quem é o Denis. E espero que você tenha acessado também este primeiro capítulo, que já está aí na sala AVA. Temos alguns materiais também que deixamos como anexos para quem quiser aprofundar um pouco mais. E eu espero que vocês estejam aproveitando. Então, nesse momento, eu vou fazer alguns apontamentos sobre esse primeiro capítulo, né? Então, dizer que essa disciplina que traz essas três categorias tão importantes para a gente discutir, elas são trabalhadas aqui nessa disciplina a partir de alguns pressupostos, né? Um deles, que eu já toquei, acho que lá no primeiro vídeo, é que nós vamos dialogar essa disciplina a partir de duas categorias centrais. Uma delas é da política de redistribuição, que está ligada a todo arcabouço teórico produzido a partir de Karl Marx, especialmente, né? Ou seja, é uma discussão sobre a noção de classe social e de como é que se dá essa correlação antagônica e complementar entre burguesia e classe trabalhadora, ou burguesia e operariado, para compreender os processos de exploração do trabalho no capitalismo. Mas ela também traz para discutir elementos mais ancestrais, mais antigos, e que hoje, no século XX e no século XXI, se tornaram pautas importantes, que é a questão do reconhecimento, que é a questão da identidade, né? Então, essa disciplina ela tem uma base importante materialista, mas ela dialoga também com outros aspectos que possivelmente lá no século XIX nós não teríamos as condições, né, ideais para que elas fossem pautadas, mas que hoje elas são pautas importantes para pensar a condição da escola e a condição do trabalho humano no mundo atual. Então, eu acho que é importante a gente contextualizar que esses dois primeiros capítulos são uma trajetória histórica. O primeiro capítulo ele se restringe à Idade Antiga e à Idade medieval. A categoria escola e a categoria trabalho, elas estão no seio desse capítulo como categorias extremamente importantes, porque é delas que a gente pensa a ideia de sociedade. No caso aqui eu coloquei a ideia de democracia, porque para marcar um pouco qual é o ideário desses 3.000 anos de sociedade democrática pensada lá nos gregos e como é que a gente pode pensar uma sociedade democrática aqui no século XXI. Primeira coisa que eu acho que é importante é colocar a ideia da centralidade da categoria trabalho, porque, especialmente pautando-se em Karl Marx, nós sabemos que o Marx ele vai fundamentar a questão do campo produtivo, ou seja, como é que funcionam os sistemas produtivos, ou seja, como é que nós produzimos materialmente a sociedade, para a gente compreender como é que aquilo que a gente chama de superestrutura é, na verdade, um desencadear dialético dos modos de produção, ou do modelo de produção. Então, o Karl Marx coloca a categoria trabalho como uma categoria fundamental para pensar a ideia de humanidade, porque é o trabalho que nos produz como um ser de cultura, na concepção de Karl Marx. O que nós somos como a noção de humanidade, ela se dá na relação de trabalho. Porque, para o Karl Marx, somente nós, seres humanos, trabalhamos, né? Os outros animais têm atividades instintivas, né? Eles não fazem trabalho.
E aí é importante nós entendermos então que essa categoria trabalho ela está colocada dentro do pensamento materialista histórico dialético como uma condição que ela não é só o ato do fazer, mas ela é o ato do pensar, ela é o ato do refletir, ela é o ato do planejar, né? E como a relação de produção, ela também vai construindo, né, esse ser humano que tem essa capacidade. Então, é por isso que logo no início do capítulo, eu coloco a ideia da conexão entre poiese e praxis. Porque a condição do labor, né, pensando aí na Hannah Arendt, essa condição do labor como o fazer por necessidade, o executar, né, e na prática, com a divisão do trabalho, né, a gente vai ter sempre camadas sociais que estão totalmente condenadas ao labor, né, ou seja, ao ato de fazer, ao ato de reproduzir, né, que eu chamo a atenção para esse aspecto da poiesis como algo que é essa nossa capacidade humana de pensar, né, de elaborar, de refletir, né, e faço uma coadunação com o conceito de praxis, porque a praxis, né, e aí pensando até no Paulo Freire, é essa junção de teoria e prática, pensando numa prática como uma ação política também, ou seja, como é que nós podemos entender que a categoria trabalho ela tem que ser uma praxis, né? Ou seja, e ela tem que estar linkada dentro da noção de que nós temos uma ação produtiva, mas que nós temos uma ação também reflexiva política, porque isso que é importante pensar em Karl Marx, não é? Ou seja, como é que eu politizo essa noção da organização do trabalho e do homem possibilitar a sua própria liberdade por essa condição, né? Então, essa proximidade entre a dimensão espiritual, a dimensão projetiva que o homem tem, linkando com essa dimensão da praxis, é importante porque aí eu penso nesse cultivo do espírito, mas um cultivo que compreende a dimensão política da sua prática. E aí, por isso que quando a gente fala dessa praxis, é sempre essa junção do fazer com o pensar, né? Juntando essa capacidade que é inerente ao ser humano, para que nós possamos produzir uma sociedade em que a classe trabalhadora possa ter os plenos atributos humanos. Porque quando nós condenamos essa classe trabalhadora ao trabalho repetitivo, explorado, com baixos salários, você retira a dimensão humana dele, né? Você desumaniza o homem. E é por isso que muitas vezes a própria classe dominante, quando vai se dirigir ou se referir à classe trabalhadora, eles se referem como pessoas inferiores, violentas, alienadas, né? A classe média é campeã em fazer isso, né? De chamar a classe trabalhadora como se ela não soubesse votar, por exemplo, né? Quando muitas vezes a classe média nem votar, vota, né? Mas essa condição do trabalhador alienado, ela se dá porque nós construímos um sistema que radicaliza a divisão entre o pensar e o fazer, né? Então essa disciplina tem esse papel de pensar como a gente vai juntar tudo isso, né? Juntar o aspecto poético, a praxis, para poder a gente construir uma sociedade plenamente humana. E uma sociedade plenamente humana recai no conceito de uma sociedade justa, que é aquilo que a Nancy Fraser trabalha, porque ela vai dizer que a condição de justiça, ela presume não só a redistribuição, mas a execução plena da noção de democracia, que é tratar com igualdade os desiguais. Ou seja, que é localizar onde é que está um ponto que marca a desigualdade. E aí eu acho que é importante esse capítulo primeiro, a gente pensar então como é que se deu, por exemplo, na passagem do que nós chamamos de pré-história para a Idade Antiga, esse controle do trabalho pelas classes dominantes, né, no caso pela aristocracia, pelas monarquias, pelos impérios, como é que eles vão dominar esse trabalho pela categoria escravização? Então, a escravização
é uma forma de que o homem pensou, o homem enquanto ser que domina os outros homens, não é um homem homogêneo, um homem universal, mas esse homem que é da classe dominante, que são os grupos dominantes, de como é que pelo trabalho eu domino o outro. Não é? Eu não preciso me alimentar do outro. Não é? Você tinha práticas na pré-história em que quando uma tribo vencia, uma etnia vencia a outra, você se alimentava dos guerreiros, mas para absorver a força dele. Mas o que está evidente é que para absorver a força do outro, e é isso que vai fazer as civilizações serem aquilo que foram no passado, as grandes civilizações, foi a compreensão de que para eu absorver a força do outro, eu tenho que colocar esse outro para trabalhar para mim. Né? E aí, claro, com todo um aparato ideológico para garantir a legitimidade disso. Sem dúvida que o trabalho religioso tem um papel preponderante aí no contexto da escravização, mas se a gente pensar, e aí o material do primeiro capítulo, como é que a filosofia foi construída em Platão e em Aristóteles, por exemplo, você vai ver os marcadores, tanto no sentido do realismo das ideias de Platão, né, em marcar esse modelo de educação que é segregador, é um conhecimento pelo saber, quanto a perspectiva da legitimação, por exemplo, da escravização, que o Aristóteles faz e que eu coloquei no texto. Ou seja, num dado momento, o próprio sistema politeísta ele vai legitimar a dominação pela escravização. Não é? Mas quando surge a filosofia, esse pensamento que é dado como um pensamento racional, ele vai ser algo que vai também legitimar essas dominações, teoricamente. E o capítulo trabalha dando exemplos, não só no contexto antigo, no contexto medieval, mas até mesmo como autores como o Buffon, depois o Hegel, vão legitimar, por exemplo, as dominações dos povos aqui na América, na América Latina como um todo, na América como um todo. Então, a gente vai ter aí dois princípios que estão postos. Um é como é que eu compreendo isso pela relação de dominação, de controle do sistema produtivo, mas eu tenho que entender isso também, como é que eu seleciono. Porque o que vai legitimar, por exemplo, o homem livre e o homem escravo? Né? Então, um dos atributos que o Aristóteles coloca é a questão da guerra. Se ele é um estrangeiro derrotado em guerra, o derrotado ele tem o direito dele, na prática, é ser escravo. Ou seja, toda a potência dele é uma potência limitada que lhe garante um papel de subalternidade e a sua condição de trabalhador escravizado. Né? Então, esse capítulo fundamenta por dois caminhos como é que eu legitimo isso e como é que eu produzo um sistema de exploração. Né? Então, se eu pegar aqui o Brasil, eu não posso negar que a grande indústria capitalista moderna, os empreendimentos modernos e o tráfico negreiro vai estabelecer um processo de escravização no país para alimentar os interesses já do capitalismo europeu. Mas se eu não entender qual foi a imagem que se construiu do indígena, e aí é uma questão de identidade, como é que eu vou legitimar o trabalho do negro africano aqui na América Latina e no Brasil primordialmente? Eu não vou entender como é que eu vou, dentro de um contexto social, legitimar a dominação e a exploração do outro. Né? E é por isso que nesse momento, pensando nessa dimensão dialética, que eu trabalho todo o material, eu já trago, por exemplo, algumas referências sobre trabalho escravo em pleno capitalismo contemporâneo. Né? Eu estou falando do hoje. Ou seja, se eu posso considerar que as modalidades de dominação do capitalismo na atualidade se assemelham à escravização, eu posso afirmar que eu tenho práticas literalmente escravizadoras dentro do mundo do trabalho do capitalismo, que a gente pode chamar de pós-moderno. E aí eu digo para vocês, como é que eu marco e legitimo quem vai estar nessa condição? Então, quando você vai na indústria da roupa,
Você vai ver que tem lá um boliviano, hoje vai ter um venezuelano, vai ter um haitiano. Olha como as questões de identidade, elas perpassam também para a gente compreender a dimensão de classe. Então, é essa relação que eu tento construir também no primeiro capítulo, demonstrando, então, um princípio dialético da história, de como é que a história aqui ela faz uma síntese, mas a síntese ela não é a ideia da eliminação daquela tese anterior, né? Ela vai ser uma nova tese, mas que ela vai incorporar de forma ressignificada a própria história, a própria realidade anterior, né? Então, porque aqui na disciplina eu vou estar primando o tempo todo para a gente não reproduzir ideias positivistas, evolucionistas, e eu peço que vocês também me ajudem, porque o positivismo é sempre uma armadilha na nossa vida acadêmica e na nossa vida do cotidiano. Então, o nosso debate aqui vai primar pela dialética, não é? E a dialética pensada, então, nessa plenitude, inclusive de colocar coisas que alguns pensam ser antagônicas, de forma assim, intransigentemente antagônica, e mostrar que elas dialogam entre elas e que são importantes da gente compreender, né? Aí, um outro elemento que é importante para pensar, então, essas sociedades antigas e medievais é exatamente como que eu vou pensar a escola, como é que eu vou pensar esse modelo de conhecimento que vai ser edificado dentro do contexto grego, especialmente no período clássico. E uma coisa que eu coloquei lá, que eu marquei, é que esse ideário de superioridade, de um homem virtuoso, heróico, né, já era um marcador mesmo na sociedade politeísta grega. Então, quando os gregos são dominados política e militarmente pela Macedônia, por Roma, eles vão disseminar esses valores da superioridade, da noção de que eles são os civilizados, que eles têm cultura e que os outros povos são bárbaros. Isso vai ser perpassado. Se a gente pegar como é que a cristandade vai muito cedo, né, logo no seu nascedouro, compreender que conhecer é poder, e vão incorporar os valores, né, os valores gregos, claro, passando por um processo de conversão, evidentemente, mas o que está subjacente ao cristianismo é a mesma lógica de que é a única religião válida, que é a melhor religião, de que quem é cristão tem alma e quem não é talvez não tenha. Como é que eu posso legitimar a exploração de alguém ou até a morte de alguém, de uma cultura, pela questão de ser parte ou não dessa cosmovisão cristã? Então, essas prenoções que marcam a história do Ocidente estão postas. Do Ocidente numa relação com a ideia que nós construímos de Oriente. Porque vejam só, nós estamos agora em pleno século XXI com um conflito dentro da Europa. E vejam como é que todos os países ocidentais da Europa, como é que toda a mídia ocidental está tratando a questão da Rússia ou a questão da China, que é uma visão estereotipada, né? E que reproduz a noção de que a civilidade, de que a civilização, de que a superioridade está do lado da Europa Ocidental, né? Então, quando você também constrói a ideia de que o outro é o vilão, o outro é o mal, né? Você também está reforçando a mesma noção do que é o civilizado e do que é o não civilizado, né? Que marcou a história de dominação. Então, essa análise é para a gente entender como é que as coisas funcionam numa relação mais ampla, mas também como elas vão se construindo internamente nas sociedades. Como é que se constrói os processos de dominação, né? O capítulo também trabalha um pouco de etimologia, né? Mostrando um pouco como é que surgiu a categoria trabalho. Ou seja, se o Marx diz que essa categoria trabalho é tão importante porque é ela que demarca a nossa condição humana, né? A condição desse homem que transforma
o mundo e transforma a si mesmo no seu pensar e no seu agir, nós temos que entender que no momento em que as classes dominantes entendem, né, claramente que o trabalho é uma condição fundamental para a manutenção do privilégio, nós vamos ter no contexto antigo e no contexto medieval europeu a noção de que o trabalho é uma coisa ruim. Tanto é que a palavra trabalho vem de tripalium, que é uma máquina de tortura, né? Então, tanto na tradição grega, né? A tradição grega que vai dizer, olha, o trabalho é algo atribuído aos inferiores. Para o Platão, o trabalho é exatamente para os inaptos para a aprendizagem escolar. Quando você tem o mito de Adão e Eva, que representa a perda do paraíso, dando um castigo para que Adão e Eva vivam com o suor do seu rosto, isso marca a noção negativa que se constrói do ato de trabalhar como um ato do fazer, do executar. Por quê? Porque lá em Platão você tem o marcador ocidental dessa noção de que as ideias, elas são mais importantes, ou elas são a causa que fundamenta o mundo material. E se elas fundamentam o mundo material, quem está atrelado a esse mundo material também é inferior. É por isso que em Platão o conhecimento é sempre o conhecimento ascensional, você está em um processo de subida, mas ele também é um desprendimento do mundo material. Não é porque a verdade, o bem, o belo está no mundo do conhecimento, no mundo das ideias, né? E aí então é a libertação do corpo, é a libertação da matéria que faz você contemplar a beleza, o bem e o belo. Isso legitima porque em Platão o poder tinha que ser exercido pelo filósofo. Era uma sofocracia. Alguém vai dizer, Denis, mas isso nunca aconteceu na prática. Não aconteceu enquanto exercício da política, você pode até falar isso. Mas enquanto exercício do poder, ora, daqui a pouco eu vou falar do segundo capítulo, o que é a sociedade burguesa que vai dizer que o trabalho dignifica o homem, mas radicaliza a noção do trabalho enquanto pensar e do trabalho fazer, né? Então você cria uma dicotomia mais radical ainda entre o pensar e o fazer, especialmente pela concentração de riquezas, que agora já não é mais algo da origem, não é algo da tradição, mas é algo atribuído a uma noção de trabalho. A gente sempre acha que a burguesia é rica porque ela trabalha, o que é um engodo, né? Tanto é que Karl Marx fala que todo acúmulo de riquezas só vem com o roubo, né? Com a exploração ou com o monopólio. Então não tem essa noção de trabalho. Tanto é que a classe trabalhadora trabalha a vida toda e geralmente ela morre empobrecida na miséria. Então, esse primeiro capítulo é uma discussão sobre o contexto grego, como é que essas ideias surgem e dentro do contexto medieval, ou seja, como é que no contexto cristão, na alta Idade Média, na baixa Idade Média, as relações feudais também vão estabelecendo uma segregação entre o pensar, que estava dentro dos mosteiros, porque todas as bibliotecas vão ficar dentro dos mosteiros, e o povo analfabeto, inclusive senhores feudais, portanto a nobreza, né? Então, como é que o poder católico se estabelece pelo conhecimento? E é por isso, como para encerrar esse primeiro vídeo, eu falo, é por isso que nós brigamos por uma educação que ela seja plenamente democrática. Eu não posso defender uma educação em que haja dois sistemas, um privado e um público, porque isso demarca a cortina de fumaça da qual o Bourdieu nos coloca, nos herdeiros, né? Eu não posso pensar numa educação meritocrática, porque se eu pensar a educação como mérito, a gente cai no problema que nós estamos observando no Brasil. Nós incluímos um monte de gente pobre na escola, né? No governo Lula e Dilma, você tem um processo radical, assim, radical no sentido de que nunca tinha havido no país, de inclusão de crianças na educação básica,
de jovens no nível médio, jovens e adultos, e no ensino superior. Mas, se você pegar empiricamente, né, esses grupos sociais que estavam lá, entrando na universidade pela primeira vez, pública, que estavam no ProUni, que estavam sendo financiados pelo FIES, grande parte deles acham que eles chegaram onde chegaram porque foi Deus que abençoou, ou foi porque eles tinham muito talento pessoal. E aí eles reproduzem os mesmos marcadores de alguém que acessou o conhecimento e agora entende que o conhecimento é um privilégio, né? E não um direito de todos. Gente, são muitas ideias. A gente vai ter uma aula sábado para poder refletir um pouco mais sobre isso. Alguém pode dizer mais confundido do que explicou, mas eu acho que essa é a ideia, é provocar a leitura, é trazer reflexões de ontem e de hoje, daqui e dali, de vários autores, para que nós possamos debater qual é o nosso papel enquanto educadores, enquanto servidores da educação, porque uma coisa a gente tem que ter clareza: nós estamos num curso que está dentro de um contexto da educação à distância, que está dentro do debate da tecnologia em educação. E aí eu chamo a atenção também para encerrar esse vídeo. Tem muita gente que acha que a tecnologia é um fim. E eu digo, a tecnologia é um meio, porque o que nós temos observado é que a tecnologia tem sido muito mais utilizada para alienar, para segregar, né, para excluir pessoas, do que para produzir conhecimento, do que para produzir democracia, justiça social. Então, eu estou chamando a atenção porque pode ser alguém dizendo assim: se chegar a internet, se chegar muita tecnologia na escola, o mundo muda. E eu vou dizer, não é isso, né? Mas estou aberto também para as contradições que vocês vão trazer. Então, deixo um abraço e até o nosso próximo encontro. Por favor, deixem questões lá no chat. O vídeo deve ter coisas erradas, pode ter um plural não colocado, porque eu estou gravando assim de primeira e mando para vocês, tá bom? Não tem um script aqui do que eu estou falando, né? É aquilo que vem à mente a partir daquilo que a gente escreveu, daquilo que a gente pensa e daquilo que a gente quer que vocês devolvam para mim como reflexão, tá bom? Então, um abraço. Sábado tem aula, tá bom? Pelo Meeting.